A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de especialização no Ministério Infantil, na liderança do Ministério Infantil. Essa é a videoaula que nós estamos falando sobre as qualidades do líder de Ministério Infantil e os conhecimentos que esse líder precisa ter, e também falando um pouquinho sobre tipos diferentes de lideranças no Ministério Infantil. Então é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, ter todo esse conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente desse curso se você está gostando com outras pessoas, para que também possam ser abençoados por Deus através do conhecimento. Deixa o teu comentário na lição, é muito importante isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os conhecimentos necessários para o líder de Ministério Infantil. Um dos grandes problemas dentro da igreja atual é a falta de conhecimento. Quando nós olhamos para o mundo secular, para a pessoa liderar, estar na frente, ele precisa conhecer, ele precisa buscar conhecimento antes de exercer a sua função. No Ministério Infantil, meu irmão, minha irmã, também isso é essencial, você ter conhecimento, você buscar conhecimento. Pastor, se eu não tiver esses conhecimentos, então eu não posso ser líder. Você pode ser líder, mas o importante, quanto mais você conhecer, mais facilidade você vai ter para exercer a tua vocação, o teu chamado, para trabalhar com a tua equipe. Então esses conhecimentos vão te ajudar muito. E hoje em dia, meu irmão, minha irmã, tem muita coisa na internet, no YouTube. Você pode buscar conhecimento, gastar tempo buscando conhecimento. Pastor Rogério, qual é o conhecimento que o líder de Ministério Infantil precisa ter? Primeiro conhecimento, gerenciamento de pessoas. Você precisa aprender a gerenciar pessoas. Então, o nosso trabalho é coordenar um grupo de pessoas para fazer o melhor para o Ministério Infantil da igreja. É levar essas pessoas a desenvolverem realmente o trabalho de Deus com excelência, com perfeição. E não é fácil trabalhar com pessoas. Existem pessoas com comportamentos diferentes, maneiras diferentes de agir. Então você precisa ter o conhecimento no gerenciamento de pessoas. Pastor, o que eu vou aprender no gerenciamento de pessoas? Você vai aprender a motivar a tua equipe, a formar a nova equipe, a lidar com os conflitos que vão acontecer na equipe. Vai ter momentos que vai ter conflitos, você vai aprender a lidar com essas situações. Você vai aprender a reconhecer talentos, então olhar para a pessoa e dizer, olha, ele tem talento para isso. Outra coisa, delegar funções. Então toda essa parte do trabalho com a tua equipe, do desenvolvimento da equipe, você vai aprender no gerenciamento de pessoas. Então a primeira qualidade essencial para você, meu irmão, para você, minha irmã, se você ainda não tem conhecimento na área, procure aprender um pouco mais sobre gerenciar pessoas. Nesse curso vamos ter um módulo falando só sobre gerenciamento de equipe, mas se você já ficou curioso, busque um pouquinho, conhecer um pouco mais desse assunto. Então é muito importante para o líder de Ministério Infantil, primeira coisa, conhecer gerenciamento de equipe. Outra coisa importante, reconhecer pedagogia, conhecer os princípios da pedagogia. Não quer dizer que você tem de ser um pedagogo formado para ser líder de Ministério Infantil, mas você deve lembrar que muitas vezes na liderança nós vamos coordenar o departamento de ensino da igreja. Então você precisa conhecer pedagogia, saber como é que estrutura uma aula, saber como você trabalha com professores, dando qualidades para eles, dando conhecimento. Então conhecer toda a área do ensino realmente. Então você deve buscar conhecimento pedagógico. Não quer dizer que você tem de ser um pedagogo formado, mas ter conhecimento de pedagogia. Por quê, pastor? Porque a liderança vai coordenar todo o departamento de ensino da igreja. Então como é que você vai ensinar? Você pode pegar um novo professor e ensinar a ele, dar uma aula ou preparar uma aula se você não tiver esse conhecimento. Então busque conhecimento na área da pedagogia, procure conhecer essa área para que você possa coordenar melhor a escola bíblica infantil, você possa trazer qualidade no ensino, possa formar novas pessoas para ensinar as crianças. Então você precisa
precisa ter esse conhecimento na área da pedagogia. Outra área importante que nós devemos conhecer é a área comportamental das crianças. Nós precisamos compreender que cada grupo de criança tem características diferentes, aprendem de maneira diferente. Então você precisa dominar essa área comportamental das crianças. Talvez você na tua igreja não tenha grupos de faixa etária e vai ter de dividir lá na frente ou daqui a pouco essas crianças em faixa etária. Então qual é a necessidade da criança do berçário? Qual é a necessidade do primário? Qual é a necessidade do junior? Se na tua igreja não tiver divisão de adolescente, qual é a necessidade do adolescente? Como é que eles aprendem? Como é que eles se comportam? O comportamento da criança em sala de aula faz parte da faixa etária, ou ele está tendo um comportamento anormal. Então toda essa área comportamental, então busque conhecimento, conheça cada criança na sua idade, como é que ela se comporta, como é que ela aprende, como é que ela age. Outra coisa importante, quais são as necessidades dessa criança? Então a criança pequena, que necessidade ela tem, o maior, que necessidade eles têm. Então isso vai facilitar muito você coordenar todo o grupo de ministério infantil e ajudar o teu grupo a trabalhar com as crianças da igreja da melhor maneira possível. Então você precisa conhecer a área comportamental, o estudo comportamental das crianças em cada faixa etária. Então isso vai te ajudar bastante na área do conhecimento. Outra coisa importante, conhecimento na área do acolhimento emocional. Então você precisa, nós estamos vivendo muito esse tempo das crises emocionais, pessoas em depressão, pessoas sofrendo abuso, às vezes uma criança que sofre abuso, às vezes você dentro de um casamento abusivo, talvez um liderado seu, você vai perceber essa situação. Então você precisa conhecer essa área do acolhimento. Pastor, o que a área do acolhimento faz? Ela nos explica algumas reações, porque as pessoas agiram daquela maneira, porque a criança está agindo daquela maneira. Ela vai te ajudar a identificar alguns sinais de depressão, de abuso. Você vai conseguir ter esses sinais, você vai olhar sem que a pessoa fale, ou sem que a criança diga. Você vai saber o que está acontecendo, então vai te ajudar. E o mais importante, como reagir nessas situações. O que eu devo falar, como é que eu devo agir, o que eu devo fazer. Então, essa área do acolhimento e do aconselhamento pastoral é muito importante para você, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não conhece essa área, nós temos um curso especializado só no aconselhamento pastoral, e isso é muito importante, você conhecer essa área do acolhimento emocional. Eu pessoalmente, eu trabalho com crianças e adolescentes e chegou um momento que eu vi que eu não tinha o conhecimento necessário para lidar com algumas situações. Então hoje eu sou estudante de psicoanálise, eu fui procurar conhecer, me tornar um terapeuta realmente para ajudar melhor minhas crianças, meus adolescentes, meus liderados, e muitas vezes você vai ter de fazer isso, dizer não, eu vou me especializar nessa área porque eu preciso ajudar pessoas. Então o acolhimento emocional é outra área que nós precisamos conhecer muito. E por fim, nós precisamos ter o conhecimento básico em teologia. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, ainda não estudou a teologia, pastor, para que serve a teologia? Principalmente para manter a doutrina bíblica, ensinar realmente aquilo que a Bíblia ensina às nossas crianças de maneira coerente, de maneira realmente prática. Nós estamos vendo na igreja entrar muitas coisas fora daquilo que a Bíblia ensina, muitas heresias, muitos falsos ensinos, e você precisa conhecer teologia, você precisa ter um conhecimento pelo menos básico teológico, para você trabalhar nessa área, ensinar realmente as doutrinas bíblicas às crianças, aquilo que realmente a Bíblia ensina. Se você não teve oportunidade, nós temos um curso básico de teologia com especialização na área do ministério infantil. Então entre em contato conosco, nos pergunte sobre esse curso, vai te ajudar bastante, mas você precisa ter um conhecimento básico teológico, isso é muito importante. Pastor, qual é o conhecimento que eu preciso ter? Então relembrando, gerenciamento de pessoas, saber gerenciar a tua equipe, pedagogia, saber coordenar o grupo de ensino, formar novos professores,
comportamental das crianças, saber como as crianças se comportam na idade diferente. Acolhimento emocional, saber lidar com crises emocionais, identificar sinais de depressão, de abuso, então ter todo esse conhecimento. E por fim, conhecer o básico em teologia, então saber o que a Bíblia ensina, qual é a doutrina bíblica, identificar falsos ensinos, coisas que estão fora da Bíblia, então trazer o conhecimento sadio das Escrituras. Então todo esse conhecimento vai te ajudar muito na área do ministério infantil. E importante agora sabermos qual é o tipo de liderança que você exerce. Então existem 4 tipos de liderança. Você é líder, talvez você nem saiba qual é o tipo de liderança que você exerce. Então existem os 4 tipos de liderança muito importante que está no teu e-book. Primeiro tipo, a liderança autocrática. Pastor, o que é a liderança autocrática? É quando eu mando, eu sou a autoridade máxima, toda decisão, tudo aquilo que é feito parte do líder, então é chamado de liderança autocrática. Pastor, quais são os problemas de uma liderança autocrática? Primeiro, a equipe não tem liberdade de se expressar, então eu mando, eu faço e eu não ouço opinião, não aceito opinião de ninguém. Então o líder é o centro e a equipe apenas obedece. Então o mal que não vai dar liberdade para a equipe se expressar. Outro mal, desmotiva a equipe, porque eles se sentem usados como objeto, então não tem opinião, então eu sou apenas um objeto. Então esse é um grande problema. E outro grande problema é que ele causa muito conflito entre o líder e a equipe, por causa de divergência de pensamento, divergência de visão, isso vai causar muito conflito. Mas tem a área boa, esse tipo de liderança cujo líder toma todas as decisões, ele é muito importante na formação de uma nova equipe. Então se você tem uma nova equipe que não sabe ainda o que fazer, como fazer, então esse tipo de liderança cujo líder toma todas as decisões é muito importante para uma equipe nova, então vai ajudar bastante uma equipe nova. Agora, se a sua equipe é uma equipe de pessoas mais experientes, você vai ter muita dificuldade com a liderança autocrática. Segundo tipo de liderança é a liderança liberal. O líder ele toma o mínimo possível de decisão e deixa toda a decisão por parte do grupo. Então o grupo é que vai tomar as decisões, vai decidir o que fazer, como fazer, e o líder ali é mais uma figura ilustrativa. Então a liderança liberal. Pastor, quais são os problemas desse tipo de liderança? Primeiro, um descontrole, porque às vezes o líder não sabe o que está acontecendo, o que está sendo feito, como está sendo feito, então a liderança perde todo o controle. Segunda coisa, causa muito conflito, porque não tem alguém que coordena, então todo mundo coordena e os conflitos vão acontecer muito mais nesse tipo de equipe. Outro grande problema, a equipe muitas vezes se sente abandonada, diz, olha, nós temos um líder, mas o líder não está nem aí com as coisas que estão acontecendo. Então esses são os problemas nesse tipo de liderança. Mas tem as partes boas. Se você tem uma equipe experiente, de pessoas maduras, então esse tipo de liderança, primeiro, vai tirar o peso dos teus ombros, porque se você toma todas as decisões, faz tudo, é um grande peso. Então a liderança liberal vai dar liberdade para os membros da equipe desenvolver uma parte do projeto, fazer algo. Então se você tem pessoas maduras, capazes para isso, você vai ter facilidade nesse tipo de liderança. Então é uma liderança que é para uma equipe madura, agora para uma equipe de pessoas inexperientes você vai ter dificuldade, porque vai acontecer muitas coisas que eles não vão saber lidar. Então para uma equipe madura, esse tipo de liderança é muito importante. Então nós temos a liderança autocrática, a liderança liberal e agora nós temos a liderança democrática. É aquela liderança que todas as decisões são tomadas em conjunto entre o líder e a equipe. É o melhor tipo de liderança que existe. Por quê? Porque a equipe se sente valorizada, a equipe se sente ouvida e o líder tem autonomia para tomar algumas decisões, para às vezes dizer, olha, isso daqui não é bom, não é o momento. Então é um tipo de liderança que vai abençoar muito a tua equipe. Então se você quiser um tipo de liderança que vai ajudar bastante, a liderança democrática é muito importante, ela une
tanto o líder tomar decisão, como a equipe também ter participação nessa liderança, e isso vai ajudar bastante a tua equipe. E nós temos o último tipo, que é um novo tipo que está saindo, que é a liderança de talento, ou a liderança de coach. Quando o líder ele vai olhar para a equipe, ele vai reconhecer as facilidades, as habilidades da equipe, e ele vai começar a explorar esses talentos individuais para o bom desenvolvimento da equipe. Então eu olho para alguém e digo, olha, esse daqui ele tem o jeito para o ensino, então vou dedicar ele ao ensino, vou dar capacitações, vou formar essa pessoa para que ele alcance o potencial máximo no ensino. Olha, esse daqui é do louvor, isso daqui é da recreação, isso daqui é da coordenação de eventos, e ele vai começar a trabalhar com talentos. Então, a liderança de talentos. Esse tipo de liderança é muito importante, por quê? Porque ele vai potencializar os talentos individuais e trazer um grande crescimento para a equipe. Então, esses são os 4 tipos de liderança que existe. Não sei qual é o seu tipo, talvez você já está pensando qual é o seu tipo. Veja o melhor para a tua equipe e adeque a tua equipe. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Centro de Treinamento Barak, é muito bom ter você como aluno. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato conosco, deixe o teu comentário, se inscreva no canal, comente do curso para outras pessoas, para que eles possam também participar. Lembrando essa parte 2 da videoaula sobre qualidades e conhecimentos essenciais do líder de Ministério Infantil. Se não assistiu a parte 1, assista. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.